E também porque eu sei que é uma dúvida que se eu não falasse, vocês iam começar a perguntar aí. Prof, posso ou não posso falar a maioria dos políticos são corruptos? Então, por isso eu estou já antecipando essa possível pergunta e explicando para vocês. Mas, gente, sinceramente, nas provas da UFPR, a nossa expectativa é da concordância formal, né? Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que existe a concordância atrativa, só que ela é uma segunda possibilidade, nunca é a primeira, e que ou a prova não vai te perguntar, ou ela nunca vai confrontar com a culta, dizendo que a atrativa é tão certa quanto, ou é mais certa. Gente, alguém tá dando boa noite ali? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, pessoal, é o seguinte, a concordância atrativa, em uma batalha, se existir essa batalha, ela nunca vai vencer a concordância culta. O nome já diz, ó, concordância culta, concordância gramatical, é essa que domina as paradinhas aí dos concursos. Então, a concordância atrativa vem em segundo lugar. Mas pode acontecer de a resposta ser bem a que tem a concordância atrativa, dependendo de quem. Atenção, agora o ponto mais importante dessa aula. Quem é meu aluno tá cansado de ouvir isso, mas eu vou falar isso exaustivamente. Gente, prestem atenção. Quem manda na prova é a prova. Quem manda na prova é o enunciado. Se, somente se, você tiver uma pergunta dizendo assinale a alternativa que segue a concordância atrativa, ou que fez uma concordância atrativa, ou que usou uma segunda possibilidade de concordância, se tiver uma pergunta assim, aí tudo bem. A maioria dos políticos são honestos. Mentira, né, gente? Infelizmente são desonestos, mas enfim, vamos falar positivo aqui. Então, quando eu falo a maioria dos políticos são honestos, eu estou fazendo uma concordância atrativa. Eu estou concordando o meu verbo plural e o meu adjetivo masculino e plural com a palavrinha políticos, que é a palavra mais próxima. Mas eu preciso saber que essa concordância é atrativa. A concordância culta, a concordância gramatical é então com a palavrinha maioria. Então, entre a maioria dos políticos é honesta e a maioria dos políticos são honestos, qual que é a culta? A maioria dos políticos é honesta. Eu só vou marcar a maioria dos políticos são honestos como sendo correta se o enunciado fizesse alguma referência nesse sentido. Ou a concordância atrativa, ou uma segunda possibilidade de concordância, ou algo nesse aspecto. Tem que ver como que a prova vai redigir o enunciado. Quem manda na prova é a pergunta, né? Então eu não posso dizer que a expressão a maioria dos políticos são honestos nunca vai ser a sua resposta correta, porque depende do que a prova vai te perguntar. Mas pressupondo que a pergunta é direcionada à norma culta, essa não vai ser a possibilidade correta, tá? Bom, galera, além dessas duas possibilidades, existe uma terceira. Se a concordância atrativa tem caído cada vez menos nas provas, sobretudo em provas da UFPR, o que dirá essa terceira possibilidade? Essa eu acho que não cai em banca alguma, mas eu não posso deixar de mencionar porque as próprias gramáticas mencionam. Essa terceira se chama concordância ideológica. O nome já nos entrega um pouquinho, gente. Concordância ideológica. Eu tô tão feliz falando com vocês aqui, porque não param de subir coraçõezinhos na tela. Eu não posso deixar de comentar. Ó, eu não sei fazer aquele símbolozinho tão lindo que os alunos fazem. Como é que é? Paguei mico que eu não sei fazer. Mas recebam aí de volta todos esses coraçõezinhos que vocês estão acenando aí pra gente. Eu vou fazer abrir parênteses aqui pra dizer pra vocês que não há nada mais gratificante para um professor do que o reconhecimento da sua plateia, né? Dos seus alunos. Nós, professores, de modo geral, amamos aulas presenciais, estar ali com vocês. Estou sentindo muita falta disso, mas como diz a música, todo artista tem que ir aonde o povo está, né? Então, se nesse momento das nossas vidas o contato precisa ser virtual, não há coisa que me alegra mais do que ver virtualmente aí todos esses coraçõezinhos subindo, me encho de alegria e de emoção. Beijo pra todos aí, coraçãozinho pra todo mundo. E não se esqueçam de que o curso Solução abriu o curso online para a Polícia Civil. Eu gravei as aulas de português e de redação. Temos aulas de interpretação de texto, de gramática, de redação, galera, dei umas dicas legais lá para prova discursiva. E lembrando que na civil, gente, serão 15 questões de português com peso 2. Peso 2. Então, são 30 pontos de língua portuguesa só. São 30 pontos só em língua portuguesa, né? Então, alguém tá dando ali boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Alguém pôs lá, é a melhor prof. Beijão, obrigada. Então, eu tinha que abrir esses parênteses, não tinha como eu não falar sobre isso. Reforçar com vocês a minha alegria de receber esses coraçõezinhos que não param de subir aí na tela. Ah, que delícia, que alegria é isso.
E dizer para vocês, então, que as aulas online da Polícia Civil do Solução já estão disponíveis para vocês. Entre em contato com a gente aí nas redes sociais do Solução e que eu gravei todas as aulas de língua portuguesa de redação, tá? Então não percam, tem umas dicas bem interessantes, umas aulas bem dinâmicas, bem com conteúdo todo focado no edital e bem resumidinho para facilitar a dinâmica de estudo de todo mundo aí, tá? Mas agora voltando aqui para nossa concordância. Boa noite, Andréia. A concordância, gente... Dione, estou aqui, que prazer, Dione, seja bem-vinda. A concordância ideológica é aquela em que o verbo, ao invés de concordar com o núcleo do sujeito, ao invés de fazer aquela concordância gramatical, ele concorda não com a palavra, e sim com a ideia transmitida pela palavra. Gente, que loucura isso. Então, a concordância ideológica, eu não quero fazer o preconceito linguístico, tá? Eu não quero fazer juízo de valor, mas eu vou dizer que a concordância ideológica, ela dói um pouquinho aos ouvidos. A concordância ideológica, por exemplo, imagina uma situação que eu vou falar de um casal. Casal é mais de uma pessoa. Casal são duas pessoas, não é? Um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa. Casal são duas pessoas. Então, quando eu vou falar do casal, a palavra casal é uma palavra singular. E tanto que eu coloco o artigo no singular. Então, eu digo, o casal brigou. Essa é a concordância culta. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito. A palavra casal é uma palavra singular. Então, eu vou colocar o verbo no singular e vou dizer que o casal brigou. Na concordância ideológica... Vão doer os ouvidos aí. Mas na concordância ideológica a gente diz, o casal brigaram. Então, o que é isso, o casal brigaram? Esse é o fenômeno gramatical. Então, os editais falam muito sobre essa questão de fenômenos linguísticos. Isso é um fenômeno linguístico, é um fenômeno de uso da língua. Em que o falante, ele pensa na ideia transmitida pela palavra. Então, gente, eu não estou dizendo pra vocês que a opção de o casal brigaram, você nunca vai marcar como certa na prova. Eu vou reforçar o que eu falei agora. Quem manda na prova é a prova. Se lá tiver um questionamento sobre um fenômeno linguístico, sobre a sinalha alternativa, em que o falante pensou na ideia e não na norma culta. Enfim, os enunciados às vezes nem vão elaborar tanto, mas eles vão dizer alguma coisa lá, por exemplo, a sinalha alternativa em que a concordância foi feita com a ideia transmitida pela palavra, isso é concordância ideológica. Então, quando eu digo o casal brigaram, isso é concordância ideológica. Eu estou concordando não com a palavrinha casal, que é uma palavra singular, e sim com a ideia transmitida por essa palavra. E essa ideia aqui é uma ideia de plural, né? O casal é como se fossem eles, ou que sejam elas, mas é a ideia de plural, tá? Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora. Vamos lá. Concordância é a relação de sintonia, de harmonia, de equilíbrio, que deve ser feita sob 3 aspectos. O aspecto do gênero, masculino e feminino, o aspecto do número, singular e plural, e o aspecto de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas. Esta concordância, quem faz? O verbo, na concordância verbal, e as classes nominais na concordância nominal. Tirou o verbo, as demais classes gramaticais são classes nominais. O verbo faz concordância de que maneira? O verbo faz concordância com o núcleo ou com os núcleos do sujeito. Então, eu tenho que localizar esse núcleo, a palavra principal. E um macetezinho que eu dou pra vocês é que o núcleo do sujeito, tome nota aí quem tá fazendo apontamentos, dica radical aqui, importantíssima. Núcleo do sujeito nunca é preposicionado. Essa é uma ludidica, tá? É uma dica minha aqui pra vocês, porque as gramáticas não falam isso. Solução dica. Então, vamos lá. Núcleo do sujeito nunca é preposicionado. Eu disse nunca, não tem exceção. Então, quando eu falo a maioria dos alunos, eu tenho mais um motivo para não achar que alunos vai se representar o meu núcleo aqui. Dos alunos tem uma preposição. Núcleo do sujeito nunca é preposicionado. Então, alunos realmente não poderia ser o núcleo. O núcleo aqui, de fato, é a palavrinha maioria. Então, na concordância verbal, o verbo vai estabelecer concordância com o núcleo ou com os núcleos do sujeito. Esse núcleo é a ideia principal e ele não pode estar preposicionado. Na concordância nominal, quem vai mandar a paradinha é o substantivo. As demais classes vão girar em torno do substantivo. Então, é como se fosse o planeta Terra, né? E o Sol. Então, o nosso astro aqui, o nosso Sol maior aqui, vai ser o substantivo na concordância nominal. As demais classes nominais, elas irão girar em torno do substantivo. Se o meu substantivo for masculino, o meu adjetivo vai ser feminino. Se o meu substantivo for masculino, o meu adjetivo vai ser masculino. O meu artigo vai ser masculino. O meu pronome vai ser masculino. O meu numeral vai ser masculino. Então, por exemplo, eu tô falando de menino, então eu vou dizer o menino. Eu vou dizer bonito. Então, se menino está no masculino, as demais classes nominais vão girar em torno desse substantivo masculino. Se está no singular, a mesma coisa. Então, o artigo, o adjetivo, o pronome... Artigo é quando eu falo o, a, os, as, não é? Uma, uns, umas. Que mais? O adjetivo. Então, bonito, bonita, bonitos, bonitas.
O pronome, quando eu falo, por exemplo, meu filho. Então, por que é meu filho? Porque filho é masculino singular. Então, meu, masculino singular. Então, os pronomes. E também os numerais, né? Então, por exemplo, 2 meninas, 2 meninos. Então, fazendo também a concordância ali com o substantivo. Então, artigo, adjetivo, pronome e numeral são classes nominais que vão girar em torno do nosso rei aqui, que é então o substantivo. Essa é a concordância nominal. As classes nominais vão girar em torno do substantivo. Agora, eu não sou muito da matemática não, né? Geralmente quem é de português é meio, não é muito das exatas, mas essa matemática básica que é óbvio que a gente sabe fazer, vamos pensar comigo. Eu havia falado que nós temos 10 classes gramaticais. Dessas 10 classes, uma única é a classe verbal, né, que é o verbo. As outras 9 são classes nominais. Dessas 9, eu falei que tem uma que é o rastro, né, que é o substantivo. As classes vão girar em torno deles. Então, nós temos aqui 8 classes. Mas eu não disse que as 8 estão girando em torno do substantivo. Eu disse que o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral estão girando em torno do substantivo. Então, olha o que aconteceu aqui, galera. Sobraram, ó, 4 classes gramaticais. O que acontece, gente, com essas 4 classes gramaticais? Essas 4 classes são, eu brinco que são as 3 do ão, preposição, conjunção e interjeição, e também a classe do advérbio. Então, se você estiver fazendo as suas anotações, escreve com a sua, sei lá, caneta vermelha, uma caneta que chama atenção, escreve bem grande aí, põe assim bem grandão. Sei lá, põe desenha aí um pitbull, uma bomba, uma cerca elétrica. Ai, meu Deus, não queria falar isso não, mas desenha o coronavírus. Por mais que ele seja invisível aos olhos nus, mas a gente tem a visualização dele aí microscópica, então desenha aí um coronavírus, uma situação de perigo, para você escrever bem grande aí. Advérbio é palavra invariável. Repito, advérbio é palavra invariável. Cuidado com o advérbio. Nas provas da UFPR e nos demais concursos de modo geral, cai realmente bem mais concordância verbal. Mas a concordância nominal, quando ela cai sobretudo com o advérbio. O advérbio é o nosso grande vilão aqui. Então vamos entender um pouquinho essa questão do advérbio. Sabe quando alguém fala com você assim: ai, professora, hoje eu tô meia cansada. Hoje eu estou meia cansada. Então, vamos entender o que aconteceu com essa frase. Gente, a palavrinha meia, ela existe. Eu não vou dizer que a palavra meia não existe. Primeiro que a gente tem, por exemplo, hoje aqui em Curitiba está frio. Eu confesso que como essa aula eu estou sentadinha, eu não coloquei sapato, não. Mas eu estou de meinha aqui nos pés, eu estou de meia, né? Porque existe, então, a palavra meia enquanto substantivo, a meia. Então, beleza. Então, a palavra meia existe? Existe, o substantivo meia. E também existe meia enquanto numeral. Lembra que eu falei que o numeral, o artigo, o adjetivo e o pronome vão girar em torno do substantivo. Então, por exemplo, vamos supor que eu termine essa live aqui e resolvesse tomar um pouquinho de vinho. E falasse assim, ontem eu tomei, e amanhã eu falasse, ontem eu tomei meia garrafa de vinho. Meia garrafa não está errado, porque a garrafa estava ali, né, com todo o conteúdo do vinho, e eu não tomei aquele conteúdo inteiro, eu tomei a metade. Então existe a palavra meia enquanto substantivo, né, meia de calçado, e existe a palavra meia enquanto metade, numeral fracionário, de um meio, de metade. Os numerais concordam com o substantivo. Então se eu estou falando da garrafa de vinho que é feminina, eu vou dizer meia garrafa. Mas se tivesse uma barra de chocolate ali, eu resolvesse comer essa barra de chocolate, e eu comi a metade da barra, eu vou dizer que eu comi meia barra de chocolate ou que eu comi meio chocolate. Então vejam, meia garrafa de vinho que eu tomei, meio chocolate que eu comi, meia barra de chocolate que eu comi. Então existe a palavra meia enquanto numeral, né, equivalente ao numeral meio. Então meio chocolate, meia barra de chocolate. Mas, gente, se existe meia substantivo e se existe meia numeral, não existe meia advérbio. Por quê? Porque eu falei pra você desenhar o coronavírus aí, isso é bem grande o perigo desse coronavírus, o perigo nosso agora do advérbio. Advérbio é palavra invariável. Advérbio é palavra invariável. Escreve bem grande aí, advérbio não tem masculino e feminino. Advérbio não tem singular e plural. Então eu não posso falar que eu estou meia cansada, porque meia ou seria meia calçado, né? Ou seria meia de metade. Então se eu falar que estou meia cansada, metade de mim se cansou e metade está firme e forte. Não é essa ideia. Gente, essa ideia dessa frase é um advérbio de intensidade. Eu poderia estar muito cansada, completamente cansada. Eu poderia estar só um pouco cansada, eu estou meio cansada. Então eu brinco que se você falar algum dia eu estou meia cansada, então você vai ter que falar que eu estou muita cansada, que eu estou pouca cansada. Não é verdade? É a mesma linha de raciocínio. Ninguém fala que está pouca cansada. Ninguém fala que está muita cansada. Como que a gente fala? Que eu estou um pouco
cansada, que eu estou muito cansada. Então, a mesma coisa, eu estou meio cansada. Então, advérbio é palavra invariável. Embora o advérbio também seja uma classe nominal, ela está no grupo das invariáveis. Então, a gente tem 10 classes gramaticais, uma só que é o verbo, é a classe verbal, em que a concordância verbal manda o verbo concordar com o núcleo ou com os núcleos do sujeito, chamando atenção especial para as expressões partitivas, igual do exemplo de maioria. E nas outras 9 classes são classes nominais. O astro maior, o rei das classes